Olá, bem-vindo ao Universo Doc Podcast. Sou Guilherme Sargentelli, pediatra e coordenador médico da Doc. Hoje terei o prazer, a alegria de conversar com os meus amigos Alice Seles e Renato Gregório, especialistas em marketing médico. O tema do episódio de hoje é dizer o que pode e o que não pode na propaganda médica nas redes sociais. Se você é interessado em conteúdos que são focados em marketing médico, gestão de carreira e finanças, você está no lugar certo. Acompanhe a gente nas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Bom, vamos dar início então ao episódio de hoje, com a minha alegria, que eu sempre digo isso, né? Sempre um prazer estar conversando com vocês, Alice, Renato, e seguindo a etiqueta, eu vou começar com a Alice. Então eu queria, Alice, hoje a gente começando diretamente a falar desse tema que é tão pujante, que assim chama tanta atenção dos meus colegas, né? Quando estão assim conversando comigo. Define para mim então o que é propaganda médica. Bom, antes eu vou mais uma vez falar, copiando um pouco as tuas palavras, a alegria dessa conversa. A gente adora conversar entre a gente, honra seja feita. E aí conversar e levar esse conteúdo para outras pessoas, uma alegria maior ainda. Bom, propaganda médica. O que é propaganda médica de uma forma bem objetiva, bem direta? Propaganda médica, na forma como o CFM coloca, se trata da divulgação dos serviços médicos. É esse esforço que o médico faz para atrair novos pacientes ou ainda indicação de outros médicos para o seu serviço. Agora, eu estava brincando, quando você estava falando, eu estava pensando assim, qual é o grande recado dessa conversa, desse podcast? Use o bom senso, preste atenção e use o bom senso. Eu acho que é isso que é fazer uma boa propaganda médica. Mas isso a gente conversa mais adiante um pouquinho. Não, muito genial. Essa tua abertura já foi, acho que dentro exatamente do bojo do que a gente quer conversar hoje, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, todos nós aqui somos essencialmente envolvidos com a carreira médica, né? E cada um por um caminho, né? Por uma forma assim, a gente sempre diz que os nossos conhecimentos e as nossas conversas são sempre complementares, né? A minha parcela nessa história vi justamente da formação médica, né? Como eu sou médico, existe sempre uma questão que eu acho que felizmente está sendo hoje muito modificada, né, e evoluindo, eu usaria a palavra evoluindo porque eu acho que é isso, para que essa questão do marketing médico não sejam palavras distintas, né? Eu venho de uma geração que lá atrás falava muito, não, uma coisa é você fazer medicina, outra coisa é você fazer marketing, essas coisas eram mídias sociais como se elas fossem antagônicas, não fossem complementares, né? Então, aproveitando para você, Renato, queria te fazer uma pergunta parafraseando Galvão e Arnaldo. Isso pode, Renato? Pode a propaganda? Como é que é isso? Muito legal, Gui. Pô, prazer muito grande estar aqui com você, com a Alice, né? A Alice colocou muito bem. Isso faz parte do nosso papo do dia a dia aqui na DOC, então eu fico muito confortável de conversar sobre esses temas aqui. A carreira médica, o médico, ele tem ao seu favor um aspecto muito importante da profissão, né, que está ligado a informar e educar o paciente. Ou seja, isso é um grande aliado para todos os médicos. Quando você vai fazer a propaganda de um hambúrguer, por exemplo, você não precisa, quem está recebendo essa comunicação, essa propaganda, não necessariamente precisa dessa informação, né? Mas quando você está recebendo uma informação de um médico que tem na sua natureza o aspecto informativo e educativo, fica muito mais fácil para o médico comunicar, né, os seus serviços, comunicar o que faz bem para o paciente, qual a melhor conduta e, com isso, conseguir levar a sua mensagem adiante. Então, dentro desse contexto, né, do entendimento do que é propaganda médica, num geral, se o médico está preocupado em educar e informar e não está errando a mão no aspecto sensacionalista, ele está no caminho certo. Existe dentro do Codani uma série de pequenas definições que têm que ser levadas em considerações na prática do dia a dia. Mas, de uma maneira geral, o médico que, ao levar sua mensagem, está preocupado em educar, em dar uma boa informação para o paciente, ele está no caminho certo. Né? Isso pode. Isso pode. Verdade. Bom, agora que eu já fiz a minha abertura gentil de começar com uma pergunta a cada um, vamos começar a generalizar e fazer o nosso bate-papo. Uma dúvida, né? Essa questão da propaganda,
ela interfere de alguma forma na relação médico-paciente? Ou mais diretamente, ela pode interferir negativamente ou positivamente? O que vocês imaginam essa questão da propaganda junto com a relação médico-paciente, que é um pilar tão preservado e tão querido da comunidade médica, né? Eu tenho mania de dizer que eu sou uma marqueteira, que eu não sou absolutamente assim, não há vida sem Instagram. Eu não acredito nisso. Eu acho que há vida sem Instagram, sim. Mas acho também que, da mesma forma que o telefone fixo vai saindo da nossa rotina, eu não tenho telefone fixo em casa há não sei quantos anos, também foi entrando o WhatsApp na nossa rotina de comunicação e foi entrando as redes sociais como uma forma de adquirir informação. Então, eu te diria que, se não está nas redes sociais, eu não vou dizer que não está no Instagram nunca, mas vamos lá. Se não está nas redes sociais, porque também depende de com quem você quer falar, para saber que rede social é a mais correta, mais assertiva. Se não está nas redes sociais, não existe para uma parcela grande da população. E aí, como você é pediatra, e para passar para o Renato, vou fazer uma provocação. As famílias que estão chegando hoje nos consultórios dos pediatras nasceram digitais. Perfeito. Os pais e as mães que estão chegando hoje com os seus bebês nos consultórios de pediatra não conhecem o mundo sem internet. Perfeito. Então, eu acho que daí já dá um desdobramento para a gente pensar, dá para ficar fora de rede social? Sei não. É muito legal essa da provocação, né? Você trazendo assim a relação médico-paciente, o que ali está colocando também, a questão da importância, do impacto da rede social, dizer que isso deságua, tudo isso deságua na hora da verdade. E o atendimento médico, na hora da verdade, é o atendimento, né? Ou seja, tudo isso que é feito no entorno, ele vai desaguar no momento que é o atendimento médico. Então, o que eu percebo é que muitas vezes errar na mão, né, de criar uma expectativa na comunicação, exagerar na entrega ou nas possibilidades, cria no paciente uma expectativa que, às vezes, na hora da verdade, na hora que o médico vai atender aquele paciente efetivamente, não se concretiza. Então, assim, eu diria que há sim um impacto, e há um impacto tanto positivo quanto negativo. Eventualmente, eu na rede social ou na minha comunicação comunico menos do que eu sou, e quando o paciente vai até mim numa consulta, por exemplo, ele se surpreende positivamente. Ele fala, pô, está melhor do que a minha expectativa. E olha que, de repente, nem vai porque achou que era ruim. Eventualmente, nem vai porque achou que era ruim. Mas o oposto também é verdadeiro. Às vezes eu exagero na mão. Eu crio uma expectativa ali que eu vou solucionar o problema dele, que eu sou maravilhoso, que eu sou fantástico, só que eu esqueço que eu vou ter que entregar essa promessa em algum momento. Então, assim, as relações, elas são balizadas por expectativas. E quando eu crio uma expectativa muito grande, eu posso estar criando um problema para mim ali na frente no atendimento. Não, é genial o que você está falando, porque assim, eu estava fazendo aqui uma viagem, fazendo um link do que a Alice colocou e do que você está falando agora, para te perguntar uma outra coisa, perguntar a vocês isso, mas achei interessante que a Alice falou que é verdade. Eu, como pediatra, por exemplo, tem pacientes que todos eles já nasceram nesse momento digital, que é a forma de comunicação, o chip já vem com isso, né? Isso é muito interessante, porque eu que sou de uma geração que não tinha, né, foi conhecer esse universo digital já após os 30 anos de idade, então, na realidade, é interessante porque você começa a perceber que você não tinha aquele chip pronto. Você vai fazer alguns treinamentos, algumas pessoas de uma forma melhor, outras piores, são as falhas. Essas pessoas não, elas já se comunicam assim. E mais do que isso, não só, como a gente falou, por exemplo, de pacientes, de famílias, porque os pais desses pacientes já são também inseridos nesse contexto, né? Mas os médicos que estão começando a fazer essa linha de atendimento de uma forma mais efetiva. Eu sou preceptor de residentes. Os meus residentes todos trabalham com as redes. São né? nativos assim, com digitais. a forma, mais do que isso, mais do que aquela questão de entender que é necessário, já é intrínseco a fazer isso. Eu começo, a minha geração, a questionar e tentar entender de que forma eu posso usar ou não, tal.
as pessoas nem têm esse questionamento, isso já vem, né? Eu sempre uso um exemplo que eu achava muito engraçado, porque eu sempre achei que a minha avó usava mal o telefone, né? Eu achava muito engraçado ela falar mal no telefone, porque eu já nasci com telefone, então, a primeira coisa mais normal do mundo é falar no telefone, né? E depois eu comecei a achar engraçado a minha filha questionar como eu uso mal o meu computador, a voz, ela fala, mas isso é tão fácil, né? Ela consegue encontrar saídas que já vêm naturais, então, eu acho que isso é muito interessante, a gente está falando de uma questão que já é uma realidade, você pode entender como você vai utilizá-lo ou não para fazer. Mas aí, aproveitando justamente isso, esse era o gancho que eu estava falando, que eu te perguntava, então, como fazer? E aí, isso sim, eu acho que é uma pergunta, porque o médico talvez já entenda isso, tudo que a gente está falando até agora talvez esteja muito bem dentro da realidade do médico, essa conversa, não, eu preciso, eu entendo, o paciente me procura, mas como fazer, então? E aí, talvez isso, tanto você como a Alice possam falar, assim, com total propriedade para nós médicos, como fazer a sua propaganda, quais são esses limites, onde que eu não erro na mão, qual é o bom senso que a Alice falou, né? Legal, Gui. Eu vou... Se me permite eu começar. Acho que uma primeira conversa que eu acho que é bom a gente balizar aqui é que existem duas grandes dimensões em termos de fluxo e volume de paciente. Existe uma dimensão que é a dimensão de captar esse paciente. E existe uma outra dimensão que é a dimensão de manter esse paciente, de criar uma expectativa positiva nesse atendimento. Então, assim, toda a comunicação, toda a propaganda, ela ajuda na atração. Assim como há 20 anos atrás, os livros de convênios, ou seja, tinha um volume de médicos credenciados muito maior do que é hoje nos convênios, ou seja, estar nos livros de convênio era uma coisa fantástica para o médico, né? Isso era uma guerra, o médico querendo estar no livro de convênio. Havia até a discussão a letra A é a mais beneficiada, porque se eu sou pediatra, meu nome é Arnaldo, eles veem... do Andaraí, vai na frente. Vai na frente. Então, assim, tinha isso tudo. Né? É isso mesmo. Então, mas isso tudo estava dentro do guarda-chuva, que continua hoje. Né? Existiu o livrinho. Que era o guarda-chuva de atrair esse paciente. Então, acho que o primeiro grande entendimento é que tudo isso, rede social, a comunicação, ela está a serviço da atração. Isso não exime o pensamento do médico da entrega, né, do atendimento, da relação médico-paciente, da educação do paciente, do pós-atendimento, da estrutura do atendimento, ou seja, tudo isso faz parte desse jogo. Porque, eventualmente, está se pensando muito nesse primeiro aspecto, está se esquecendo desse segundo aspecto. Uma coisa interessante, minha esposa estava comentando ultimamente, né? A gente tem ido a alguns restaurantes que ela vê no Instagram. O cara fala, restaurante maravilhoso, fotos maravilhosas. Cara, a gente vai lá, é sempre decepcionante, Gui. A gente chega lá e fala, puta, cara, a gente tinha uma expectativa, não entregou. E acabou. Ali encerrou a nossa relação, foi criada uma expectativa. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto interessante. A partir daí, eu acho que como fazer isso, ele envolve uma série de coisas. Né? Mas acho assim, a mais importante é qual é o público, quem é meu paciente, para quem que eu estou querendo comunicar, quais são as principais demandas de informação que esse público quer, onde é que esse público está transitando. Vamos dizer, se eu tenho um cliente com perfil X, talvez ele esteja mais no LinkedIn do que no Instagram. Se eu tenho um cliente perfil Facebook, talvez... Enfim, eu acho que esse pensamento... E o que eu entrego? Vamos dizer, qual é a minha praia? Vamos dizer, dentro da pediatria, qual é a minha praia? Dentro da ginecologia, qual é a minha praia? Então, entender isso seria um primeiro passo, né, Alice? Eu concordo com você completamente. Eu acho que a gente não pode fechar em rótulos e dizer a rede social X ou Y. Mas eu fico pensando e conversando com médicos que hoje a comunicação do médico, a questão de rede social, é uma enorme angústia para o médico. Eu fico pensando e em conversas a gente vê médico dizendo assim, mas eu não sei o que eu faço, ou eu não sei como eu começo. E aí existe um bando de profissional oferecendo serviços milagrosos, e aí vem um investimento. Hoje você passa por uma timeline, você vê um monte de médico que parece tudo igual. A gente, de uma forma até cruel, se voltou ao momento do livrinho do plano de saúde, aonde você era um conjunto de letrinhas e um endereço disposto ali
para quando o paciente queria pesquisar. Se não tomar cuidado hoje, essas redes sociais estão tão massificadas, está todo mundo tão igual, tem alguém filmando e você respondendo uma pergunta com uma iluminação maravilhosa e aquela pergunta é exatamente igual ao que todo mundo coloca. Então, assim, eu acho que hoje isso é uma grande angústia. Aonde fazer, o que fazer para dar certo? Mas interessante. Deixa eu responder. Oi? Deixa eu responder. Desculpa, Fernanda. Você me aguçou numa coisa que não estava no meu hall de perguntas e eu achei muito interessante. Eu acho que o primeiro ponto é, seja você. Sabe aquela coisa, quando o Renato falou de restaurante, eu lembro que antigamente a gente escolhia pousada olhando foto, antes no folder, depois na internet. Aí você chegava numa pousada esperando aquela piscina maravilhosa. E aí se perguntava, afinal de contas, qual foi o ângulo dessa fotografia para conseguir aquela piscina linda. Ela foi feita aqui, mas ela não é vista a olho nu. Então, esse eu acho que é um ponto que é super importante a gente pensar. O que faz de você ser você? E que essência é essa que faz com que o teu paciente volte, ou que ele se desloque a cidade inteira, ou que ele aguarde por uma consulta que só tem disponibilidade daqui a 20 dias, 30 dias. O que te faz especial? Eu tinha que te deixar responder mesmo, porque você acabou respondendo o que eu ia te perguntar, né? Eu achei muito interessante, porque assim, tanto a tua fala como a do Renato me aguçaram nisso. Quando você começou a falar também a questão do restaurante, que eu pensei a mesma coisa, eu falei, assim, as pessoas ainda têm um conceito, por isso que eu acho que essa questão do marketing do médico tem que se aproximar cada vez mais, que é exatamente, o marketing é eu contar uma mentirinha, né? As pessoas acham, principalmente no universo médico, não sei se em geral vocês ouvem isso, assim, é como se o cara falasse, puxa, lá vou eu ter que fazer marketing, que aí eu tenho que dizer que eu sou, não sei o que e tal, e as pessoas às vezes ficam angustiadas, e às vezes eu acho muito engraçado, porque eu vejo às vezes pessoas jovens, angustiadas, que são pessoas que usam a mídia para várias outras coisas, e nas outras questões de mídia passeiam super bem, né? Porque fazem fotos bonitas e falam de viagem, de relacionamentos, de outras coisas e tal, mas aí quando chega nesse universo, a pessoa imagina que ela tem, então, que ela não pode fazer a mesma coisa, apenas mostrar como ela mostra ali na viagem, que é ela mesma, a viagem tal, com a pessoa X, que é a pessoa que ela está acompanhando mesmo e tal, que ela não pode mostrar na questão profissional isso. É como se ainda tivesse essa questão de que o marketing é para burlar, é como se eu não vou falar alguma coisa que é verdadeira. Eu acho que, eu que conheço muito trabalho, né, de vocês e nosso, né, que a gente já está trabalhando junto há tanto tempo, né, com o Renato a gente escreveu um livro com o Alpha Doc que trabalha justamente com esse conceito de quais são os pilares da carreira médica, e a gente tem essa questão de como a pessoa, né, o nosso personagem, tem 10 anos de formado e fala sobre isso. Alice, provavelmente na nossa nova edição da Alpha Doc entrará junto com a gente e a gente vai estar conversando sobre isso. Então, como é que é essa questão, né? Antes de eu fazer minha outra pergunta, que era mais protocolar, eu queria que vocês explorassem mais um pouco isso, né, da questão do marketing, dando credibilidade, porque o marketing dá credibilidade. Eu lembro uma vez que o Renato, assim, quando a gente começou a se conhecer e conversando sobre isso, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Guilherme, quando a pessoa, na realidade, o médico vai lá e ele atende você no horário, né, e o cara se apresenta bem, e ele dá uma solução, isso é marketing, né? Isso é marketing, na realidade. E isso ninguém como médico questiona, que eu tenho que atender na hora certa, que seria bom, né, que eu atendesse, muitos de nós não atendemos às vezes, mas seria o ideal, e que a minha apresentação, e que a minha qualidade de informação, e a qualidade da minha apresentação tem que ser adequada, tudo isso é marketing. Então a gente já está fazendo marketing, mas a gente diz que não, né? Ou na hora que fala o marketing, a gente critica, né? Então o que vocês acham disso, né? O que vocês pensam disso? Assim, puxando um gancho do que ele se colocou, né, a gente estava junto agora, na semana passada, no Congresso de Cirurgia Vascular. Eu e a Alice participando de uma mesma mesa. E uma coisa que a gente comentou lá foi a questão da longevidade da carreira do médico, né? Ou seja, é uma das carreiras mais longas que existe, é a carreira do médico. Ou seja, nessa carreira longa aí de 40, 50 anos, né, eventualmente mais, muitas coisas acontecem. Então, surgem Orkut, surgem Instagrams, né, sobe e desce Facebook e por aí vai, né? Aquele outro que era concorrente do WhatsApp surge e parece que vai estourar e não estoura. Recentemente conversávamos sobre inteligência artificial. O próprio Meta, o Mark Zuckerberg naquela questão do Second Life, não, aquele que quis lançar Meta. Já nasceu, já morreu? Já nasceu, já morreu. Então, assim, eu acho que, primeiro,
o entendimento dessas bases, de que isso tudo muda, né? O que não muda é essa entrega. O que não muda é a experiência do paciente. Isso é uma coisa fantástica. E a outra coisa, que eu acho que a Alice colocou muito bem agora, ou seja, uma carreira longa, você ser fake numa carreira longa é muito complicado. Então, ser você mesmo é a melhor mensagem. Se você é um médico sério, seja sério. Se é um médico brincalhão, seja brincalhão. Né? Então, e conectar isso à sua razão de ser, né? À sua razão de informar, educar e ajudar o paciente naquelas questões de que você é especialista. E aí, pensando na função do marketing, corroborando com a carreira médica, e por que tem tudo a ver, né? Inclusive, no marketing médico a gente fala isso, né? Marketing médico, duas palavras que combinam. Você vê o seguinte, né? Vamos pensar um médico, um atendimento consultório, por exemplo. Ou seja, a decoração do consultório, o layout do consultório vai impactar na percepção desse paciente? Sim. Né? A relação da recepcionista, esse atendimento, vai impactar na percepção desse paciente? Sim, na percepção e na conduta. Não é só na percepção. Né? Não é só uma questão de perfumaria. É se ele vai conduzir certo ou não. Se o pós foi bem, né, foi bem realizado ou não. Esse médico, se ele tem um site, se ele tem uma rede social informando dentro daquelas questões, né, que são sua responsabilidade, vão interferir no desenrolo, no desfecho clínico desse paciente? Vão. E na percepção desse paciente? Sim. Então, percebe a relação desse médico, se ele está bem, né, se ele tem uma boa comunicação, se ele valoriza esse paciente, se ele tem informações desse paciente, se esse paciente está indo lá pela quinta, sexta vez, se ele faz esse link, né, desde o primeiro momento até hoje, se ele tem isso registrado no computador dele, no sistema, no software dele, sabe? A gente está falando de marketing. Né? A gente está falando de marketing. Então, assim, quando a gente falou lá atrás que marketing médico são duas palavras comuns, a gente está falando disso. A gente está falando, a gente não está aqui prometendo entregar uma coisa que é uma mágica. A gente simplesmente está trazendo para dentro da nossa função uma ferramenta que vai ajudar muito a nossa missão, que é ajudar o paciente de uma maneira geral. Então, marketing, médico, né, são duas palavras que combinam. Perfeito. Alice, quer complementar? Eu acho que não. Acho que o Renato colocou com bastante propriedade. Acho que é exatamente isso, a experiência do paciente e lembrar daquela frase assim, marketing significa, o Kotler que fala isso, né? Criar e manter relacionamentos. Para criar, ok, a rede social pode ajudar você a ser visível. Agora, para manter, é a experiência mesmo. Interessante. E vocês falaram uma coisa dentro de muitas coisas muito valiosas, porque cada vez mais eu entendo, e eu sempre digo, na minha contribuição é justamente trazer uma vivência médica e vivência de colegas médicos, né, e de pacientes que relatam isso para mim no ambiente profissional ou não profissional, mas na figura de relatar para um médico. Quantas pessoas relatam isso, né? Eu ouvi semana passada de 2 pacientes em situações totalmente diferentes. Nossa, para eu procurar um médico eu pesquiso muito, eu vejo. Então tem tudo a ver com essa questão do que a pessoa fala, da entrega. E aí, você falou uma coisa, Alice, que eu acho que deixa os médicos que nos ouvem aqui numa região de muito conforto e deveria ficar, que é essa coisa de seja você mesmo, né? Eu acho isso muito interessante. A gente sempre vai lembrando, né? A gente vai ficando mais velho, se tornando um grande contador de histórias. Eu lembro do meu pai, que já é falecido há muitos anos, mas numa época que ele levou, eu tenho uma irmã que é muito mais jovem do que eu, então eu cheguei durante algum momento a ser o pediatra dela, porque eu já era formado, ela ainda era criança, e eu achei muito engraçado que meu pai, uma vez, a levou na consulta, e eu fui explicando várias coisas para meu pai, na função de médico, não de filho ali e tal, né? E só que eu tenho um jeito que eu sempre imprimi assim um pouco mais brincalhão na consulta e tal, aí meu pai no final, que era uma pessoa muito mais séria assim do que eu, muito mais contida em algumas coisas, falou, adorei o atendimento foi muito bom, você está de parabéns, filho, doutor, aí ele brincou comigo assim e tal, mas eu não acompanharia com você não, você é brincalhão demais, você fala muito. E eu achei engraçado isso, porque eu achei muito legítimo que existe o espaço, né, dentro da credibilidade daquilo que você encontra, né? Ele gostou da consulta, mas existe para o cara que é brincalhão, para o cara que é sério, para o cara que tem, na medida que ele transmita quem ele é, né? Ele imprima naquela situação a sua assinatura. Eu sempre gosto de dizer muito isso, né? Não só na vida, como na carreira médica, a gente imprimir a nossa assinatura. Cada um tem uma assinatura pessoal intransferível, que é a graça da vida da gente, né? Bom, mas a gente está falando de tudo isso,
dessa liberdade que a gente tem, vocês já explicaram muitas coisas. E quem é que regula isso? Quer dizer assim, como que é essa regulação dessa propaganda médica? A que o médico tem que ficar atento? Onde que ele vai buscar isso do posse e não posse? Né? Muitas coisas vocês já responderam, né? Mas assim, tem alguém que é um pai maior desse posse e não posse? Como é que funciona isso? Posso? Bom, lembrar o seguinte, quem regulamenta, quem fiscaliza, quem acompanha a atividade médica no Brasil é o Conselho Federal de Medicina, junto nesse sistema de autarquias que estão os conselhos regionais. Então, o primeiro ponto, assim, o pilar básico, a gente tem que falar no Código de Ética. O Código de Ética é aquilo que diz o que vai mover a ação, a atitude, o comportamento do médico diante de todos os seus públicos. Só que o Código de Ética, apesar de dizer o que o médico pode e o que não pode, quais são os seus deveres e direitos, quais são os princípios fundamentais do exercício da medicina, ele não especifica o como fazer a divulgação ou o que pode ou não pode na divulgação. Para isso, de tempos em tempos, de acordo com essa evolução dos meios de comunicação, dos meios de divulgação como um todo, o Conselho Federal de Medicina emite resoluções. Resolução é uma espécie de lei para os médicos. Uma resolução do CFM, dos conselhos regionais, ela diz o que o médico pode e não pode fazer. E aí, para ver se essas resoluções estão sendo atendidas, existem as CODAMES, que são as comissões que falam da divulgação médica e que vão acompanhar, que vai ser esse órgão dentro do Conselho Federal, dos conselhos regionais, que vai julgar, avaliar se uma divulgação está sendo bem feita ou não. No ano passado, o CFM lançou uma nova resolução médica, resolução sobre divulgação de serviços médicos, que traz uma série de atualizações em relação à anterior, que era de 2011. A gente entende que de 2011 para cá mudou um monte de coisa em relação à comunicação. E existia um monte de prática que vinha sendo desviada ou adaptada para esse novo momento de redes sociais. E aí foi necessário se estabelecer o que pode, o que não pode nesse momento agora. Se for resumir, pode ter bom senso. Não adianta, você falou no seu pai, eu sempre escutei lá em casa, como em Dia das Mães, é sempre bom a gente lembrar disso, eu sempre escutei assim, você não é filho dos outros. Cada vez que eu dizia, mas fulano deixa, fulano pode. Eu acho que isso se aplica aqui a gente. Você não é qualquer um. Mas você o não é todo mundo. Você não é todo mundo. mundo. Todo mundo pode, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. O farmacêutico pode, o biomédico pode, o enfermeiro pode. Você é médico. Então, vamos pensar o seguinte, os princípios que regem a prática médica são próprios da prática médica e não são iguais a outras profissões de saúde e tal, sejam elas regulamentadas ou não. Então, já começa por aí. E o que traz de novidade? Ou, digamos assim, o que não é novidade? Acho que é melhor até falar nisso. Não é novidade que a medicina precisa ser exercida sem sensacionalismo. Talvez esse seja o principal ponto. O médico tem que lembrar a seriedade da sua profissão e da sua escolha profissional e a responsabilidade que ele tem sobre alguma coisa tão valiosa para o paciente que é a saúde. Então, dizer não ao sensacionalismo é o ponto principal. Dizer não à mercantilização excessiva da medicina também. Porque quando você desvaloriza a medicina, transformando alguma coisa que você levou 10 anos, 12 anos para chegar a ter domínio daquilo, quando você desvaloriza isso, você se prejudica logo ali na esquina e prejudica toda a categoria. Porque aí o médico passa a ser visto como um profissional muito aquém da responsabilidade que ele de fato tem e que ele vai ser cobrado.
Genial, Alice. Então, Essa parte eu vou falar pro pessoal para fazer um recorte. Essa tem que sair naquele shortzinho no Rio, porque eu adorei. Essa aí tá especial, muito bom. Porque eu acho que é a essência médica. Nossa, genial, fantástico. Bom, e aí nessa função de host médico, né, eu fiz o meu dever de casa, né, de ser um porta-voz dos colegas, e aí conversando com o pessoal, trouxe algumas dúvidas que o pessoal tem, né? Então eu trouxe alguns casos, o médico é muito afeito a essa questão do caso clínico, e a gente está falando muito disso, do que pode e o que não pode, né, das situações. Então eu trouxe algumas situações práticas, eu queria que a gente, né, conversasse um pouco sobre isso em situações. E achei muito interessante que aí, na realidade, um colega, vou chamar de um rapaz, porque ele é formado há 10 anos e eu há mais de 30, né, ele me traz justamente essa pergunta. Eu achei interessante porque ele falou que é formado há 10 anos, nosso personagem do AlphaDoc vivia essa situação, e ele falava o seguinte: eu sou formado há 10 anos e o meu consultório não cresce, não decola, né? Que tipo de propaganda eu devo fazer para melhorar a divulgação da minha atividade? Essa é uma dúvida dele. Renato. Muito legal a pergunta, assim. Antes de entrar nessa pergunta, estava aqui, a Alice estava comentando, estava respondendo ali, fantástico, que faz a gente, né, viajar, ir para um lado e para o outro, né? E um aspecto muito interessante, quando a gente fala, a Alice comentou, né, de muita gente prestando serviço para médico, de divulgação, né? E eventualmente muita gente que não conhece o segmento de saúde. E eventualmente o médico ele não mede, né? Ele não mede quanto que ele está gastando, quanto tempo ele vai dedicar a isso, qual o retorno que ele efetivamente está tendo naquilo ali. Então, assim, um aspecto importantíssimo quando a gente fala em propaganda é a efetividade daquilo que eu estou investindo versus o que eu estou tendo de retorno. Então, isso é um aspecto importante, né? As métricas não devem ser só métricas de vaidade. Está bonito o meu post, as pessoas estão gostando, eu estou bem na foto. Né? Tem que ser métricas de resultado. Qual foi o fluxo? Aumentou, diminuiu o fluxo, né, de pacientes no meu consultório? Que esse é o objetivo principal. Mas indo aqui para a pergunta especificamente, primeiro, que talvez o consultório dele não esteja decolando, não é por falta de divulgação, né? Eu acho que existem diversos aspectos que fazem o consultório decolar, né? Um primeiro aspecto, a própria especialidade, uma especialidade crescente, né? Uma especialidade está crescendo, ou seja, a média de pacientes por especialista está crescendo ou está diminuindo? Às vezes você está numa especialidade que tem muitos profissionais atuando e, eventualmente, você manter o número de pacientes é até um bom negócio, né? Então, acho que assim, é um primeiro pensamento que o resultado da prática médica não está ligado necessariamente à divulgação. Mas e pegando especificamente em termos de divulgação o que ele pode fazer, acho que tudo começa, a gente até deu uma pincelada nisso, e identificar quem é o público-alvo dele. Daí nasce tudo. Qual é o meu público-alvo? Se eu estou atendendo pessoas de 70 anos de idade, talvez não adianta o Instagram, né? Talvez não adianta eu divulgar no Instagram. Ou seja, então entendendo quem é o meu público, eu consigo fazer ações de comunicação que vão diretamente impactar esse público. O segundo é usar, né, como substrato dessa comunicação as próprias dúvidas do paciente, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante, porque assim, geralmente o médico pergunta, mas o que eu vou postar? O que eu vou fazer? O que eu vou colocar no meu Instagram? E geralmente a resposta está na consulta. É uma dúvida de um paciente, é a dúvida de outro e a dúvida de todos, né? Eu estou tomando um determinado medicamento para pressão. Posso tomar o medicamento A, B, C ou D junto? Opa, isso aí é uma coisa legal que eu posso falar sobre isso, né? Porque a dúvida dele é a dúvida dos outros. Então, assim, entender quem é esse público-alvo, né? Fazer esse recorte, entender quem ele é, quais são os locais, as mídias, ou aonde eles estão se relacionando, para que eu possa criar ali essa comunicação com eles e mais facilmente divulgar o que eu quero, entender quais são as demandas de informação que eles têm, para que eu possa produzir esse conteúdo e impactar diretamente dentro daquilo que importa para eles. Eu acho que assim, isso de uma maneira geral, né, Alice? Eu concordo com você, eu acho que é muito isso, assim, que a dúvida, diante de uma situação como essa, tem que fazer o histórico desse paciente do marketing, sabe? Entender tudo aquilo, um pouquinho, de onde ele está. Teve uma época, algum tempo atrás, alguns 5, 6 anos atrás,
fui fazer uma pesquisa para uma médica sobre dermatologistas e a concorrência dela. Só dar um exemplo. Na época, a gente levantou que tinha 230 e poucas dermatologistas na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então, a gente está falando aqui de um bairro grande, mas está falando de um bairro e uma oferta de 230 e poucos profissionais dentro daquele bairro. Aí, dá para trabalhar só com esse número? Não. Você tem que pensar qual é, de fato, a densidade populacional, a densidade, a relação desse morador com a especialidade, a quantidade e as formas de acesso. Plano de saúde, consultório particular, o que for. O que a gente está tentando dizer é que a divulgação sozinha é meio que uma fatia de uma pizza. Isso não é a pizza inteira. E sem olhar para a pizza como um todo, não dá para fazer esse trabalho. Felizmente, para esse seu colega com 10 anos de formado, hoje existe muito mais informação de qualidade disponível para ele entender de fato aonde que ele está e fazer esse trabalhinho de casa. Sabe, assim, o que ele precisa entender? Ou ainda, será que ele está visível entre pessoas que poderiam ser importantes para aumentar esse fluxo? Será que ao invés de fazer um Instagram, ele não tem que aumentar a relação dele com esse paciente que foi no consultório? A melhor propaganda médica continua sendo boca a boca. Paciente satisfeito faz divulgação espontaneamente. Isso não tem preço, né? É embaixador. Então, eu reveria esse conceito. E o legal que a Alice está trazendo, né? Eu lembro que tem, sei lá, alguns anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, a gente fez um trabalho, né? A Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, há 30, 40 anos atrás, era um bairro jovem, ou seja, você tinha uma taxa de natalidade alta, ou seja, você tem um bairro com uma taxa de natalidade alta, a pediatria se beneficia disso, ou seja, você tem naturalmente um fluxo de pacientes da região. Com o tempo passou, a Tijuca hoje é um dos bairros que tem o maior número de idosos no Rio de Janeiro, ou seja, naturalmente, mesmo que eu seja um ágil na divulgação, ou seja, eu não vou tirar um paciente da Barra da Tijuca, né, para andar 15 quilômetros, talvez, para ir para a Tijuca levar seu filho para atendimento. Não ao acaso, nessa época, eu comecei meu primeiro consultório na Praça Santos Penha. Então, na Tijuca, no coração da Tijuca. Há 30 anos atrás. E era a maior concentração de pediatras do Rio de Janeiro. Né? O que eu acho que hoje não é mais. Até porque houve algumas migrações, assim, talvez hoje a própria Barra da Tijuca seja diferente do que a Tijuca, do que a Praça Santos Penha. Então, assim, a Alice colocou algumas coisas que são fantásticas. Assim. Às vezes, o acesso ao teu consultório, né, faz a diferença. A facilidade desse acesso faz a diferença. Esse movimento demográfico da região vai fazer a diferença. Então, assim, pensar além da questão da divulgação, eu pensaria no aspecto de facilitar esse fluxo. Eventualmente, você é um super especialista, esse fluxo vem do teu colega. Ou seja, a relação sua com os médicos, colegas que indicam é fundamental para gerar esse fluxo, ou seja, a qualidade dessa relação, você entender que o paciente A veio do Dr. Gui, o paciente B veio da doutora Alice, e você dá esse feedback, né, manter esse teu colega informado, o seu paciente esteve aqui, eu conduzi assim, isso é fantástico, gera segurança no teu colega e mantém esse fluxo aberto. Então, eu acho que assim, essa questão de fluxo tem a ver com uma série de aspectos além da divulgação. Se me perguntar, assim, esse médico acabou de se formar, terminou residência e tal, acabou de se formar, ele deve abrir um consultório ou ir trabalhar numa clínica de outros colegas ocupando horários nessa clínica? Tem que ir para lá. Principalmente se for multiespecialidade. Porque você vai conseguir gerar fluxo pela própria ideia de estar numa comunidade. Abrir o seu consultório, ficar trancadinho ali dentro, esperando o paciente chegar, meio que por geração espontânea, não vai acontecer. Contar só com rede social para isso, também não. Então, insira-se numa comunidade, seria uma forma de resumir isso. A Alice está tão antenada hoje que não só já respondeu o meu colega, que tenho certeza que deve estar mandando mensagem no WhatsApp agradecendo a resposta já, como já se antecipou a próxima,
que é essa por acaso eu colhi essa informação há 10 dias, uma ex-residente falando, terminei minha residência há 6 meses e tenho muitas dúvidas para entrar no mercado, principalmente como montar meu consultório. Que medidas posso fazer para montar esse consultório, para divulgar meu trabalho, né? A Alice já começou respondendo. Não monta, espera, dá um tempo. E legal, assim, o que a Alice, olha que coisa legal, que coisa interessante, né? A gente está falando do aspecto da divulgação para atrair um paciente. E por que não é fácil um novo médico, né, mesmo que ele divulgue muito bem, ter paciente? Mesmo que ele seja um fera na divulgação, ele não vai ter paciente. Por quê? Porque esse serviço ele tem um componente de credibilidade na hora que o paciente vai decidir por esse serviço muito grande. Se esse novo médico ele abre uma loja de roupa e faz uma excelente propaganda, uma excelente divulgação, ele vai vender roupa, né? Ele vai abrir hoje, vai começar a vender hoje. Mas a roupa é tangível. Você chegou ali, olhou a camisa e falou, opa, vestiu, estou bonito. O serviço médico não é tangível. E por não ser tangível, ele tem esse componente de credibilidade. Você tem que ser criado uma historinha, tem uma história antes de eu decidir ir por aquele médico. Por isso que a indicação, e a Alice colocou muito bem, a indicação de um paciente atual é muito forte, né? Eu posso me encantar com o médico no Instagram e posso ir porque ele tem um bom post, tem uma boa comunicação ali. Mas se o meu colega fala, eu fui no Dr. Gui e ele assim, assado, gostei dele, a probabilidade de eu ir é muito, infinitamente maior do que só a comunicação do Instagram. Genial. Então, ótimo. Obrigado, Alice. A senhora diretora está olhando para a gente ali torto. Você já é? Se você não quiser, não olha para ela não, mas ela está olhando para a gente ali. Está assim. na hora de dar tchau. Está na hora de dar tchau. Mas a gente vai só complementar com mais as perguntinhas. Até porque uma foi uma questão minha que eu quis inserir, porque é uma pergunta que já tem alguns meses que me fizeram, eu achei muito interessante, que eu falei, não, essa eu quero inserir para o Renato e para a Alice, que foi assim, sou uma acadêmica e fui repreendida outro dia no plantão por tirar uma foto da minha atuação no hospital na sala de politrauma, que mostrava pacientes no fundo, mas ela disse que teve o cuidado de desfocá-los na foto do celular. Ela disse que o chefe do plantão repreendeu, disse que essa divulgação não pode e tal. E aí, pode ou não pode esse tipo de divulgação? Deixa. Pode. Assim, pode dentro de um contexto. O bom senso que você falou. Ela volta o bom senso na história. Ela pode, desde que ela não mostre o paciente, ela pode, desde que ela não seja sensacionalista, e ela pode, esse é um detalhe interessante, se ela fizer a foto. A nova resolução de publicidade médica, ela proíbe equipe de filmagem dentro de sala de procedimento, exceto parto. Então, assim, o médico pode gravar desde que ele não caracterize esse paciente, se ele estiver gravando. Então, é o reino da selfie. Se ele colocar, como a gente já viu isso, equipe gravando dentro da sala, não pode. Agora, como essa menina é acadêmica, aí a gente tem uma outra questão que precisa ver. O responsável por ela é, na verdade, o preceptor, o médico que está acompanhando esse internato. Então, existem as regras para serem seguidas na instituição. E se a instituição determina que ela não pode usar o celular ou fotografar ali, e ela fizer, ela está errada mesmo. Perfeito, excelente. Nem sim, nem não, muito pelo contrário, entendeu? Muito bom, gostei, foi bem claro. Bom, vamos ser mais breve então no final dos nossos casos clínicos, mas tentando contemplar todo mundo que perguntou para a gente, já avisando que quem tiver dúvidas, sempre mande as dúvidas para a gente vai ter o maior prazer em tentar conversar sobre isso. Bom, essa eu gostei muito, até por eu ter vivenciado situações semelhantes. Me convidaram para ser coordenador médico de um pequeno hospital e o grupo de gestores tem muita expectativa de que essa pessoa que me encaminhou uma coisa pudesse melhorar não só o perfil técnico da unidade, mas também aumentar a demanda por atendimentos. Só que a pessoa diz, precisa de ajuda. Ele não sabe o que fazer em relação a isso. Ajuda aí, essa Renato. pessoa e ele falou uma frase que eu gostei muito, assim, que eu achei muito interessante, que ele falou, eu não sei, eu acho que eles estão perdendo uma pessoa boa tecnicamente para não colocar numa situação que eu não sei trabalhar tanto essa questão da divulgação. O que você acha, Renato? O que essa pessoa deveria ouvir? Legal, acho que essa é a pergunta
Tipo, quero Então ser nós. feliz, né? Como faço para ser feliz? Isso dá um livro aí complexo, mas assim, acho que um primeiro aspecto que você trouxe no final, que eu acho que é muito legal a gente observar, que eventualmente, né, as instituições médias e grandes instituições, quando tem um bom profissional técnico, acha que ele vai ser um bom profissional no outro aspecto, até de gestão. Né? E, eventualmente, o que acontece, geralmente, é isso. Né? Uma pessoa muito boa tecnicamente, ela pode se desenvolver para ser um bom gestor, mas, na maior parte do tempo, os skills exigidos de cada um desse tipo de profissional, do gestor e do técnico, são distintos. Então, eventualmente, se perde, sim, um bom técnico, né, e não se ganha um bom gestor ou um bom comunicador. Mas aqui, especificamente, né, você falando de uma instituição, um hospital, assim, a complexidade é muito maior e as variáveis são muito maiores. Né? Um paciente privado, particular, ele não entra no hospital por conta própria. Então, assim, de antemão, essa rede, né, o credenciamento dessa instituição é um fator fundamental nisso. Outro aspecto importante é a comunicação dessa instituição com o mercado. Né? Como é que está, independente do esforço dele individual, né, como é que está a comunicação dessa instituição com o mercado. Um terceiro aspecto, e aí eu acho que ele pode ter alguma influência nisso, é porque o médico foi o grande formador de opinião. Então, uma instituição hospitalar que tem uma iniciativa de gerar valor para os médicos, ou seja, se a gente está falando do hospital pediátrico, por exemplo, e eu tenho ali, nesse hospital, alguém que tem um cuidado muito grande de tratar bem os pediatras, de gerar valor, de apoiar, ou seja, eu estou ali sendo um parceiro, e sendo um parceiro, eu facilito o fluxo que vem desses pediatras para o hospital. Né? E um outro aspecto que eu acho que é importante, trazer para dentro da equipe, e aí não só a equipe médica, mas como toda a equipe de saúde, né, esse conceito, né, de que esse paciente é uma pessoa importante sobre todas as óticas. Não só sobre a ótica, né, do tratamento, mas como ser humano, como pessoa, como cliente e como alguém que tem que sair dali com valor, né, que tem que receber esse valor, tem que ter uma boa experiência. Ou seja, na medida que isso tudo acontece, eu acho que essa instituição estaria no caminho certo, Gui. Perfeito, João. E atendendo a nossa diretora, que estava pedindo para a nossa finalização, vou finalizar com uma pergunta de um colega de turma, que me perguntou, sabendo dessa questão de eu trabalhar junto com vocês na DOC, a gente trabalha tanto a questão da gestão da carreira, e ele me fez uma pergunta que eu cheguei a responder de alguma forma, tenho certeza que vocês responderão melhor, ele vai gostar ainda mais da resposta de vocês. Que ele falou que assistiu uma palestra muito interessante, ele gostou muito do tema, sobre agregar valor à marca dele. E ele queria entender um pouco mais sobre isso e o que a propaganda ajuda nisso. O que esse meu amigo poderia ouvir de vocês? Você vai? Vai. Eu acho que assim, agregar valor à marca é fazer com que, de fato, você faça a diferença. Vamos pensar que a gente, como ser humano, e aí vamos filosofar um pouquinho, a gente quer o tempo todo agregar valor à nossa marca pessoal. Ou seja, fazer diferença para aquelas pessoas que importam, trazer coisas boas para essas pessoas, fazer diferença num mundo de uma forma geral. Agregar valor à marca do médico passa por aí também. É de fato que todo aquele conhecimento que ele tem, todo o estudo, toda a dedicação seja percebido pelos públicos que lhe interessam. E isso vai passar pela experiência que oferece às pessoas como um todo. Desde lá da divulgação, do meu cuidado com a minha marca, Renato falou do consultório, falou da recepcionista, falou do site, de lá até pensar em ser um nome que vem à cabeça das pessoas quando elas precisam de um médico, ou seja, num pronto atendimento ou numa especialidade, até as pessoas que foram atendidas, que ela saia do consultório pensando, eu fiz a escolha certa. Eu acho que a gente trabalha, ou a gente vive profissionalmente para isso, para que as pessoas identifiquem a gente como a escolha certa para alguma determinada atividade. Isso não é diferente com o médico. Então, agregar valor à marca é ser alguém que faz diferença
lá do início da divulgação até essa experiência pós-alta. Alice, Renato, o meu enorme agradecimento em meu nome, em nome de todo mundo que perguntou e que eu trouxe as perguntas, em nome de todo mundo que nos assiste. É sempre um privilégio aprender diariamente com vocês e isso é uma enorme verdade. Então, eu queria convidar a todos que assistam ao nosso episódio, acompanhem, mandem suas perguntas, acompanhem pelas redes sociais que aparecem na tela. A DOC quer estar junto, a DOC é a casa do médico. Então, sejam sempre bem-vindos ao Universo DOC Podcast. Olá, se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo relevante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse conteúdo. Além disso, você pode seguir a gente aqui e ver todos os conteúdos no YouTube e também no Spotify.